Bom dia, pessoal. Então vamos para nossa videoaula da disciplina de Tecnologia de Informação e Comunicação, e hoje nós vamos trabalhar com um aplicativo do Windows, que é o nosso sistema operacional, que é o Word, é um editor de texto. Tá? Então o que nós fazemos? Vou abrir o Word aqui para vocês. O que nós podemos fazer com o Word? O Word é um editor de texto e nós vamos basicamente editar texto, só que textos profissionais. Posso colocar então, além da formatação básica de estilos de parágrafo, de fontes e cores, nós podemos também estar colocando imagens, tabelas, gráficos, entre N outras coisas. Então essa daqui é a tela principal do Word. Você pode observar que aqui na barra de título, nós temos lá documento 1, que nós acabamos de abrir esse documento, ele não foi salvo ainda, então como padrão ele vem com o nome de documento 1, o nome do programa, Microsoft Word, e nós temos aqui a barra de ferramentas. A barra de ferramentas ela está dividida aqui nessa versão do Word em abas. Tá? Então eu tenho aqui a página inicial, onde tem as principais ferramentas com relação a estilo de texto, negrito, itálico, sublinhado, subscrito, sobrescrito, fonte, tamanho, cor, entre N outras formatações de textos que eu tenho aqui dentro dessa barra, que a gente vai trabalhar durante as próximas aulas. Então está tudo bem organizadinho nas abas. Quando eu quero inserir alguma coisa no texto, eu quero inserir uma figura, então eu vou lá na aba inserir, eu tenho aqui imagem, clipart, formas, smart art, são todas imagens que eu posso estar inserindo. Eu quero alterar o tamanho da página, a margem, então eu vou lá em layout da página. Em layout da página eu tenho margem, tenho orientação, tenho tamanho, tenho quantidade de colunas. Eu quero trabalhar com referências bibliográficas, então eu posso ter aqui para eu colocar índices, para eu inserir citação, para eu colocar legenda, marca de entrada, enfim, tudo que você precisa para um trabalho científico, ou correspondência, preciso fazer uma mala direta, então aqui eu tenho em correspondência as opções para mala direta, principalmente, ou revisão, quando eu estou fazendo revisão para alguém do texto, alguém mandou o texto para eu dar uma lidinha, então eu posso colocar um comentário naquela parte que eu achei legal, que eu não gostei, enfim, fazer uma revisão geral do texto. E a exibição tem algumas itens de exibição da tela aqui. O importante que eu vou colocar para vocês é a exibição da régua. A régua existem duas réguas, a régua horizontal, que estou mostrando para vocês, e a régua vertical. Se eu rolar aqui na tela do Word, eu vou chegar lá no final da minha página, aí eu vou conseguir ver o final da régua vertical. Então se eu desmarcar essa opção, a régua vai sumir. Então é interessante que a régua fique aparecendo na tela, porque ela me dá a dimensão exata da página. Veja bem, na régua nós temos essa parte cinza, que é a margem, então nós temos margens dos dois lados da tela, da página. Aqui também na régua vertical nós temos a margem, margem superior, então margem esquerda, margem direita, margem superior, e vou dar uma roladinha lá para baixo, a margem inferior. Tá? Muito bem. Você pode observar que o cursor, que é esse pauzinho que fica piscando, nós temos dois marcadores na tela, um que é o ponteiro do mouse, que é esse que eu estou mexendo, certo? E o outro que é o cursor. O cursor, esse pauzinho piscante aí, ele indica para você que onde ele estiver, o que você inserir no texto vai ser inserido na posição do cursor, ou ponto de inserção, como você queira chamar. Você pode observar que a posição dele fica bem no início da margem. Se eu quiser trazer ele mais para a esquerda ou mais para cima, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu estou dentro do limite da margem. Então ele não vai me deixar
eu alterar a posição ou para a esquerda ou para cima desse cursor. Eu consigo ir com ele para frente ou para baixo, mas para cima e para a esquerda ali não, porque é o limite da minha margem, certo? Muito bem, então sempre que eu vou começar a fazer um texto aqui no Word, eu posso fazer de duas formas. Eu posso formatar ele antes da digitação, ou eu posso formatar ele depois que eu digitei. Tá? Então, o mais comum, na verdade, o mais prático, é a gente formatar o texto depois que você digitou ele. Porque daí, se você formatar antes, acontece. Aí chega lá no final, você não gostou da formatação, você volta mudando tudo de novo. Então, deixa para formatar depois que você acabou de digitar o texto. Então, fiz a digitação de um texto aqui, bem rapidamente, um texto com 4 parágrafos, vai ter um título, 1, 2, 3, 4 parágrafos. Aí vocês podem observar que esse texto aqui não tem, tá com uma formatação básica, né? Então vamos deixar esse texto numa formatação mais atraente. Então, por exemplo, esse título aqui, eu gostaria que ele ficasse no meio da página, bem aqui no meio. Então, como que eu faço? Depois que eu já digitei, então sempre que eu for alterar qualquer formatação do texto, eu tenho que selecionar a parte onde eu quero formatar. Tá? Então, como que eu seleciono? Então, com o meu mouse, eu posso colocar o ponteiro do mouse ou no início ou no final do texto que eu quero formatar, pressiono o botão do mouse, mantenho ele pressionado e arrasto o mouse sobre o texto. Essa é uma forma para você selecionar com o mouse. Você pode selecionar com o teclado também. Com o teclado você vai utilizar setinhas de direção. Agora nesse momento eu estou apertando aquelas setinhas, aquelas 4 setinhas aqui para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Então posiciono o cursor também no início ou no final do texto. Tá? Aí eu pressiono a tecla Shift, mantenho a tecla Shift pressionada, enquanto eu aperto a seta para a direção que eu quero fazer a seleção. Está selecionado. Tá? Então, após selecionado o texto, eu quero mudar então o alinhamento dele. Quero colocar ele no meio da página. Aqui na página inicial, nós temos 4 botões de alinhamento. O alinhamento à esquerda, que é o alinhamento que está habilitado. Você pode observar a cor do botão, está diferente dos demais. Nós temos centralizado, se eu clicar no centralizado, o texto foi lá no centro da linha. E à direita, o texto foi lá para a direita da linha. O justificar é a linha à esquerda e à direita. Não vai funcionar nessa seleção, porque essa seleção ela não alcança a linha toda. Então, se eu clicar no justificar, ele vai trazer para mim a partir da esquerda, né? O texto não chega no final da linha. Então, vou deixar isso aqui centralizado. Aí, eu vou selecionar agora o restante dos parágrafos, só para você ter uma ideia do justificar. Vou selecionar todos os parágrafos aqui para baixo. Eu vou clicar agora no justificar. Bom, vamos testar todos. Está alinhado à esquerda, você pode observar que a margem esquerda está retinha, ó, e a margem direita toda quebradinha. Certo? Se eu centralizar, o texto vai tudo para o centro da página, à direita, e o justificar. Olha, o justificar ele é dos dois lados da página, ó, à esquerda e à direita. Só não justificou a última linha do parágrafo, por quê? Porque o texto ele não alcança até o final da margem. Tá? Muito bem. Bom, está formatado, olha, está alinhado o meu texto. Agora o meu título está com o alinhamento centralizado, o restante do parágrafo está com alinhamento justificado. Muito bem, vamos continuar a formatação aqui da minha introdução, então. Eu quero mudar a cor da letra, o tamanho dela. Então, letra aqui a gente chama fonte, tá? Então, eu quero uma fonte diferente, uma fonte mais bonita. Então, eu tenho aqui na minha barrinha do Word, fonte. Posso clicar lá no drop down, que é a setinha virada para baixo, e escolher a fonte que mais me interessar. Conforme eu vou passando o mouse por cima das fontes, observa que ele já vai mudando para mim o formato da fonte. Ah, legal, gostei dessa Algéria. Vou deixar esse cara aqui, cliquei em cima, está mudado. Ah, eu queria aumentar um pouquinho o tamanho. Então, do lado do nome da fonte, eu tenho o tamanho da fonte. Ah, vamos então testar 12, 14, 16, 18, 22. Ah, 22, está legal esse tamanho.
cliquei e ficou, então, o tamanho que eu cliquei. Eu queria mudar a cor dela. Então, aqui eu tenho a cor da fonte. Se eu clicar no drop down, vai aparecer uma paleta com as cores, né, que eu posso estar colocando para essa fonte. Então, vamos escolher uma cor bem bonita aqui. Como eu sou palmeirense, vamos escolher o verde. Olha que cor linda. Pronto, meu título está justificado. Está justificado e formatado, perdão. Nosso título está formatado. Agora vamos formatar o restante do parágrafo, né? Vou selecionar todo o restante do parágrafo, todo o restante do texto. E o que nós precisamos nesse texto aqui? Veja bem, todo parágrafo ele precisa de um recuo de primeira linha. O que é o recuo de primeira linha? Lembra lá no primeiro ano, quando você começou a aprender a escrever, que a professora editava para você, e aí ela falava assim, olha lá, vamos lá, gente, ponto final, próxima linha, parágrafo. Então, quando ela falava parágrafo para você, você já entendia que você tinha que deixar um espaço no início do bloco do texto para iniciar o seu parágrafo. Na verdade, o parágrafo é este bloco de texto, é o parágrafo. O espacinho que a gente coloca no início do parágrafo é o que nós chamamos de recuo de primeira linha. Tá? Então, como que nós fazemos o recuo de primeira linha no Word? Tem gente que costuma fazer com a barra de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaço aqui. Legal, aí eu vou lá no de baixo também, dou 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaço. Aí eu vou lá no de baixo, dou 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaço. Se você observar bem, você não vai conseguir um alinhamento perfeito. Tá? Por quê? Porque as fontes do Word são chamadas TrueTape e cada letra tem um tamanho diferente. Então não adianta você usar a barra de espaço para querer alinhar, que você não vai conseguir fazer um alinhamento perfeito. Tá? Então essa técnica de contar espaço no começo do parágrafo para deixar o recuo é furada. Tá? Uma que dá muito trabalho também. Então vou desfazer o que eu fiz. Para desfazer é só apertar a tecla Ctrl e o Z e ele vai desfazendo tudo que eu fiz. Legal. Então vamos selecionar novamente meu texto. Vamos fazer o recuo da forma correta. Então aqui na régua eu tenho aqui, ó, recuo da primeira linha. Logo abaixo do recuo da primeira linha é meio sinistro aqui porque é pequenininho. Ó. Nós temos o recuo deslocado. E depois nós temos o quadradinho aqui que é o recuo à esquerda. Se eu colocar o ponteiro do mouse nesse quadradinho, ele vai puxar os dois marcadores para frente para mim, ó. Olha lá, recuou todo o texto, tá vendo? Vou dar um Ctrl Z para voltar. Se eu pegar o de cima aqui, esse do meio, que é o recuo deslocado, ele vai deslocar todas as linhas, menos a linha que eu quero, que é a primeira, ó. Deslocou todas as linhas do parágrafo, menos a primeira. Olha lá onde ficou o marcador. E o da primeira linha ficou lá na margem. Vou dar um Ctrl Z. Então eu quero só o da primeira linha. Esse cara aqui, ó. Recuo da primeira linha. Vou puxar ele para a direita. Certo? Vou colocar lá 3 centímetros. Olha só que lindo. Todos os meus parágrafos já ficaram com recuo de primeira linha. Certo? O recuo deslocado, o recuo à esquerda, permaneceu bem aonde? Na margem. Tá? Então eu não posso tirar esse cara daqui. Tá? A não ser que eu queira fazer a alteração da margem. Mas por padrão ele fica aqui. A gente arrasta somente o recuo da primeira linha. Aí na margem direita não tem recuo de primeira linha. Por quê? Porque nós escrevemos da esquerda para a direita, não da direita para a esquerda. Então nós temos aqui somente um recuo à direita. Se eu quiser diminuir, então o tamanho do parágrafo aumentando, consequentemente, o tamanho da margem. Certo? Então isso aqui eu vou voltar aqui para a posição. Muito bem. Então nós temos aqui um texto formatado, né, básico. Vou aumentar aqui. Então troquei o alinhamento aqui, coloquei justificado e coloquei também um recuo de primeira linha de 3 centímetros. Eu queria trocar essa fonte. Então eu vou trocar a fonte para uma fonte Arial. Eu queria aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Vou trocar para 12. Queria trocar a cor da fonte. Vou trocar para azul. Muito bem. Agora eu gostaria também de aumentar
um pouquinho o espaço entre as linhas do parágrafo, certo? Que é o espaço entre linhas que nós chamamos. Então, aqui do lado do botão justificar, nós temos o botão espaçamento de linha e parágrafo. Clico lá. Você vai observar que o espaço entre linhas está 1,15. Eu tenho a opção 1, você pode ver que as linhas ficam mais juntinhas. 1,5, 2, 2,5, 3, certo? Então, o padrão para os trabalhos acadêmicos, científicos, é 1,5 ou 2. Tá? Depende a norma de onde você vai apresentar o trabalho exige. Então, o normal é 1,5 ou 2 o espaçamento entre parágrafos. Vou deixar aqui 1,5. Muito bem, está aqui. Então, formatado o meu parágrafo com espaçamento entre linhas de 1,5. Tá? Vou selecionar novamente aqui o meu texto. Se você observar, entre os parágrafos, o espaço é maior, né? É normal, é padrão isso também, mas caso você não queira esse espaço maior entre os parágrafos, você tem a última opção aqui, ó, que é o remover espaço depois do parágrafo. Se você remover, você quer adicionar de novo, adicionar espaço. Remove, adiciona o espaço antes e depois do parágrafo. Tá? Então, vamos remover o espaço. Pronto, está formatado o meu texto, tá? De forma bem básica, né? Então, mas aí já está com um aspecto bem legal esse texto. Poderia querer destacar algumas palavras aqui dentro desse texto, por exemplo, eu queria destacar a palavra análise de sistema. Então, como que eu posso destacar ela? Eu posso colocar um negrito nela, deixar ela mais gordinha. Coloquei o negrito, se eu quiser tirar, clico no mesmo botão. Posso colocar um itálico, vou deixar ela deitadinha. Normalmente nós usamos itálico nos textos acadêmicos científicos quando o texto é em inglês. Então você está escrevendo um texto normal e tem lá um termo em inglês no meio e a gente coloca ele em itálico. E o sublinhado. Tá? O sublinhado vai colocar uma linha embaixo. Se você clicar no drop down na frente do sublinhado, você pode escolher qual que é o tipo de linha que você quer para o seu sublinhado. Tá? Então, o estilo normalmente é uma forma da gente destacar o texto dentro do parágrafo ou dentro do documento todo. Perfeito? Bom, chegamos ao final da nossa aula. Vou deixar então para vocês como atividade um texto para vocês repetirem essas formatações. Pode colocar a cor que você quiser, a fonte que você quiser, tá? Formata o texto e envie ele novamente à nossa atividade da semana. Então, boa semana para vocês e até a próxima videoaula.